Uma saudação muito especial para todos vocês, meus amigos, que estão neste momento acompanhando este vídeo do programa O Católico de hoje. Hoje é dia 14/7, 14 de julho, é um sábado, e este programa é gravado, mas hoje eu queria trazer um assunto que também faz parte da espiritualidade que o católico, o cristão católico, precisa olhar com bons olhos. Por que eu digo isso? Porque esse assunto não é de obrigatoriedade para o católico, né, na sua espiritualidade, mas é aquele mas que a gente coloca o opcional obrigatório, né, quase. Mas é um assunto, é um fator assim muito importante na vida de muitos dos cristãos, que já fez muitos cristãos se santificarem. Do que eu estou falando? Estou falando do santoral, ou da biblioteca do cânon, né, cânon entre aspas, né, não é exatamente essa palavra, do livro da vida dos santos. Do livro, claro, do livro, porque é muito fácil você encontrar hoje em dia nas livrarias católicas, pelo site, pela internet, ou nas livrarias físicas, na secretaria paroquial da tua paróquia, né, encontrar um exemplar resumido ou mais extenso, né, de uma editora ou de outra, né, sobre a vida dos santos da Igreja Católica. E por que eu digo por que eu estou trazendo esse assunto hoje, neste programa? Bem, meus amigos, porque a santidade, já falei no outro vídeo sobre ela, também falei sobre naquele vídeo sobre as imagens dos santos. A santidade, ela é, na verdade, uma expressão da maior ou menor proximidade da alma a Deus. Quanto mais próximos de Deus e mais íntimos de Deus a alma fica, mais santa ela fica também. E coisas como, por exemplo, o seu modo de raciocinar, o seu modo de falar, o seu modo de se comportar acabam se modelando a santidade que ela tem. Então, quando falamos dos santos, especialmente falamos de santidade, evidentemente. E quando falamos da vida dos santos, do santoral, que é esse conjunto, né, da vida dos santos, nós falamos dos exemplos de santidade, de pessoas que conseguiram essa vida íntima com Deus, com as suas peripécias, no seu tempo, etc, que são inspiração para nós cristãos católicos, e que nós, lendo, refletindo, meditando, conhecendo esta vida, podemos alcançar. Então, o santoral, essa coletânea da vida dos santos, ele é um livro, eu diria, de minha opinião, Valderi falando, né, a opinião do Valderi, é que toda casa, toda família deveria ter um. Né? Eu tenho um santoral, né, e todos deveriam ter. Né? Não importa se a edição é resumida ou não é resumida. Né? Eu acredito que quem quiser aprofundar pode pegar uma versão um pouco mais recheada, né, um pouco mais extensa, um pouco mais estudada, né, mas uma versão resumida já é o suficiente para você ter uma ideia do que cada um dos milhares de santos, reconhecidamente santos na Igreja Católica, passaram na vida por causa da sua decisão firme e convicta de viverem uma intimidade real com Deus. Isso os fez santos. Então, quando falamos dos santos,
Não falamos de deuses. Falamos de pessoas como eu e você, pessoas reais, de carne e osso, né? Pessoas que viveram em determinado momento da história da humanidade e que passaram por algumas peripécias, passaram pelos seus momentos de felicidade, seus momentos de bonança, seus momentos de dificuldades, seus momentos de sofrimentos terríveis, seus momentos de muita fé, seus momentos de pouca fé. Esse livro, A Vida dos Santos, vai te trazer, para você católico, vai te trazer um alívio também. Um alívio por saber que os santos não são pessoas totalmente extraordinárias por terem sido agora reconhecidos pela igreja como santos. Digo agora, eu digo reconhecidos naquele tempo, né? Da sua canonização. Mas nos traz um alívio por saberem que santos, né? Um santo, por exemplo, como Dom Bosco, por exemplo, também tinha seus momentos de irritação. Um santo, por exemplo, como São Francisco Xavier, também era uma pessoa colérica. Um santo, por exemplo, como Santo Tomás de Aquino, às vezes também gostava de comer demais. Então, santos vão nos aparecendo, as suas vidas vão nos transformando. Vão transformando porque nós podemos dizer, puxa vida, esses santos são como se fossem heróis. O herói, o que é? O herói não é um deus. O herói não é um deus. O herói é uma pessoa comum, mas que teve uma atitude heróica. E que pôde em determinado momento dizer não para aquilo que iria transformá-lo numa pessoa caída, numa pessoa devassa, uma pessoa que iria ser, talvez, se juntar à grande massa que não consegue atingir o nível de mudar alguma coisa. O santo, ele consegue fazer além do que aqueles que estão ao seu redor fazem. Ele consegue se aproximar mais de Deus do que aqueles que estão ao seu redor. Não que ele esteja competindo com eles, muito pelo contrário. Talvez ele mesmo, o santo, que queria que todos o acompanhassem nessa intimidade com Deus, porque sabe que isso é um benefício eterno para todos. Então, meus amigos, eu acredito, pessoalmente, que todos deveriam ter um livro sobre a vida dos santos em sua casa, porque vai nos ajuda a entender melhor como eu posso estar mais unido a Deus. De que maneira? Os meus sofrimentos da vida presente, mortes, fome, falta de dinheiro, dificuldades sociais, dificuldades no relacionamento com as pessoas, tudo isso, minhas dificuldades, qualquer que seja, todos os santos passaram. Talvez um não, mas tu vai encontrar outro que tenha passado. Então, tuas dificuldades, as minhas dificuldades, muitos santos passaram já na vida e mesmo assim foram santos. Então, é importante, eu acho importante ter esse precioso livro na sua casa. Assim como você tem a Sagrada Escritura, assim como você tem também o Catecismo da Igreja Católica, que não falei aqui ainda nesses programas do Católico, mas uma hora eu vou falar. Ter este livro, A Vida dos Santos, porque nos fazem conhecer aqueles nossos irmãos e irmãs que conseguiram transpor
com bastante bravura as suas dificuldades familiares, suas dificuldades sociais, para viver mais intimamente com Deus. E alcançaram isso. Então, eu acredito que um santoral em casa realmente seja um livro opcional ou obrigatório, né? Entre aspas, né? Na escola se usa muito isso, ou na faculdade, né? Eu me lembro muito da faculdade, que se falava do opcional ou obrigatório. Então você tem isto para a tua vida como fonte de uma espiritualidade cristã que te ajuda a ver que você não está sozinho e que você vai conseguir, com o teu esforço, com a tua disposição sincera, né, sem nenhuma barganha para com Deus, você com certeza irá conseguir juntar-se aos números dos santos, ao número dos santos, que são milhares. Alguns nomes conhecemos, outros tantos não conhecemos, porque somente Deus conhece aqueles que moram eternamente junto com Ele. Então, meus amigos, era sobre isto que neste programa eu queria falar. Sobre este livro, o Santoral. Ele existe, para quem não sabia, ele existe. É um livro que coleta a vida dos santos. A maioria dos livros dos santorais, eles estão organizados dessa maneira. É um santo para cada dia. Alguns dias especiais, os organizadores do livro acabam colocando 2 santos. Por quê? Porque na verdade é tanto santo reconhecido pela igreja que existe mais de 1 ou 2 santos para cada dia do ano. Então, o organizador ele segue alguma linha, né, alguma linha lógica, né, geralmente pega-se alguns santos mais populares, mais conhecidos, para colocarem lá. Mas todos os dias do ano tem um santo para ser conhecido, para ser meditado, para ser pensado, para ser rezado, para ser copiado na própria vida. Bem, meus amigos, hoje fico por aqui. Um grande abraço para todos. Peço humildemente que curtam a página no Facebook, Blog Valderi. Se possível, sigam no Twitter também, Blog Valderi. No Instagram, Blog Valderi. Também tem o site valderi.com.br. Mas principalmente, visite lá o canal no YouTube. Tem o link aí, bit.ly/canal Blog Valderi. Digita esse endereço que apareceu ali no navegador, vai direcionar você direto para o canal no YouTube. Ou se não, só pesquisa, né, na barra de pesquisa do YouTube, Blog Valderi, vai aparecer lá com certeza o canal. Então se inscreva no canal, né, divulga os vídeos, curta o vídeo, etc. Toda essa história, né? Mas muito importante sempre é a mensagem, né? É isso que é importante, é a mensagem que, sendo sincera, deve ser escutada e propagada, porque se é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, que é belo, devemos passar adiante. Um grande abraço para todos, até a próxima, fique com Deus.